minutos, seguimos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, com Juliana Rosa. Embarcada, Renan? Embarcada. Boa tarde, Juliana Rosa. Vontade de viajar, né, gente? Vamos viajar nos números da economia agora. Saiu o CAGED, aquela pesquisa, enfim, do mercado formal de trabalho, dos trabalhadores com carteira assinada. O dado é positivo, mas uma queda, né, em relação ao ano anterior. Exatamente. A gente vê, Dri, o mercado de trabalho perdendo fôlego, mas esse número vem bem forte. Então, por mais que ele seja menor do que o do ano passado, no mesmo período do ano passado, em dezembro, o número tinha vindo tão ruim que a discussão já era se a economia ia ter uma desaceleração forte, se poderia, inclusive, entrar em recessão. A gente conversou aqui. E agora, com esse dado de janeiro, ele mostra uma criação de 137 mil vagas com carteira, quando as previsões rodavam entre 50 e 70 mil. Então, foi aí o dobro do previsto, mais ou menos em média. Então, o que os analistas estão dizendo é que a economia, ela certamente vai desacelerando, mas talvez não seja algo tão forte como se chegou a temer ali no final do ano. Até o próprio Banco Central tinha comentado que ele estava analisando os dados para ver se talvez até nem fosse necessário ter um aumento tão forte de juros se a economia desabasse. Isso seria. Então, era uma discussão ali no final do ano. E esse dado, então, mostra que a gente provavelmente vai ter uma desaceleração, porque não tem jeito, né? A gente tem uma perspectiva de crescimento menor esse ano, com o juro em alta, inflação subindo, as pessoas com poder de compra reduzido. Qual é a discussão nesse momento? O quanto que, de fato, vamos ver essa desaceleração acontecer. Por quê? Tem aí as medidas que o governo está anunciando para poder impulsionar o consumo. Só essa de hoje, do Fundo de Garantia, que é permitir que quem tenha feito o saque aniversário, que é aquele saque que é permitido para quem tem carteira assinada, faça todo ano no mês do aniversário, ser mandado embora não pode sacar o FGTS imediatamente, tem que esperar 2 anos. Mas o governo decidiu que quem está com o fundo represado vai poder ter acesso a esse dinheiro. Então, só isso, Dri, se fala que seria um impulso no consumo, na economia, em torno de 12 bilhões. Uhum. E outras medidas que estão sendo anunciadas, que, como a gente vem conversando, é meritório, o FGTS é dinheiro do trabalhador, tem toda uma discussão do FGTS há muito tempo na economia, tanto de desenho, se tem que ter essa poupança forçada. Acho que é até importante que tenha, porque é uma segurança, né, para o trabalhador. Você obriga a ter uma poupança. Uhum, mas faz um colchão, né? Faz um colchão. Que rende pouco. Mas a discussão principal é essa, né? Porque rende menos do que a poupança. Mas a discussão nesse momento não é de desenho. É simplesmente uma medida para poder impulsionar injetar a economia, dinheiro, né? Então, tem aí uma preocupação. Muita gente me pergunta, mas não pode então fazer a economia crescer como fez nos outros anos? O canal de crescimento ele vai entupindo, né? Você pode até dar um impulso agora nesse começo de ano, mas com inflação subindo, juro em patamar bem mais alto, o tiro pode sair pela culatra. Pode o crescimento ser ainda menor com essa ânsia do governo em acelerar a economia. Uhum. Expectativa para os próximos meses é continuar ainda com uma queda nessa criação de vagas formais, mas vai depender do tanto de dinheiro, do tanto de estímulo que for dado, que você pode ter uma mudança, né? Exatamente. O governo, ele parece realmente que não acredita que é necessário que haja uma desaceleração para que as coisas vão se ajustando. Acha que não, que tem que estimular, que tem que impulsionar, acredita nisso, nessa fórmula. Só que o que estava acontecendo é que a gente não tinha um juro indo para 15%, né? Uma inflação que está subindo acima dos 5%. Então, hoje mesmo saiu uma pesquisa de confiança dos empresários mostrando queda. Então, você começa a minar a economia e aí, por mais que você estimule, o crescimento pode não vir. Então, a gente está num ambiente com essa preocupação. Então, seria melhor, Dri, que houvesse um crescimento menor do que eles ficarem tentando estimular demais e depois acabar derrubando mais ainda. É que tem o componente político nessa história, né? Um momento de impopularidade do governo que aí aumenta essa ânsia que já existe dentro do governo de injetar dinheiro na economia, de gastar mais, mas aumenta essa ânsia para gerar notícia positiva no momento em que há uma impopularidade crescente no governo. Enfim, mas não vai ser artificialmente
que vai se achar a solução, né? Pois é, a gente está num voo de galinha sempre repetindo essa fórmula, né? Acelera muito em alguns anos, depois a inflação estoura e sobe juros, a gente já conhece. Pisa no freio forte demais. Aí pisa no freio, sobe e desce, isso é muito ruim. E você não consegue manter um crescimento por muito tempo. Isso não reduz desigualdades, isso vai gerando uma série de problemas e sequelas na economia e ainda o Brasil insiste nessa fórmula. Então, vai desanimando, né? Porque você vê que a gente tem tudo para ser uma economia muito melhor. Eu que cubro economia há 25 anos, maior papo de velho já, né? Mas eu vou vendo que as coisas vão se repetindo e a gente quer que cresça, claro, mas talvez a gente possa crescer 2,5%, possa, né, ir aos poucos, e isso vai fazendo o juro cair, o investimento vem, a gente tem mais robustez, musculatura para sustentar crescimentos maiores. É que a gente não tem paciência, né? E os governos estão sempre pensando só nas próximas eleições, nunca nas próximas gerações, né? É paciência e continuidade, né? Política de Estado, não de governos e de partidos. Exato. Porque você tem que ter uma continuidade nas decisões. Combater a inflação com o Plano Real foi isso. Exato. Foi um pacto contra a inflação de ter uma moeda forte e conseguir que ela tivesse continuidade. Então, isso foi um avanço. Precisamos ter isso em relação a outros pontos da economia, né? Exato. Ju, obrigada demais. Muito bom, né? Tamo junto. Estamos reflexivos. Valeu, Ju. Um beijo.